Irmãos, boa noite aos que estão aqui, aos que estão assistindo, graça e paz, é bom ter vocês conosco e ligados aí no celular, na televisão, no computador e afins. Abra por favor a sua Bíblia em Joel, no capítulo 2, seja folheando ou seja carregando, mas não deixe de abrir a palavra de Deus, isso é realmente importante. Joel, no capítulo 2, talvez os versos 28 a 30 sejam muito conhecidos. São tão conhecidos porque foram citados pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecoste, o dia marco, assim, para assim dizer, do avivamento. E sempre que a gente fala em avivamento, a gente lembra do dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E esse foi o texto citado pelo apóstolo Pedro, essa profecia. O Pedro, aquele que organiza tudo e que enche os nossos corações com a fé dele, me pediu para que eu fizesse uma reflexão rápida, de 15 minutos, sobre esse trecho, e eu imagino que ele tenha pensado em que eu fizesse só dos versos 28 a 30. Só que em casa, eu fui ler o capítulo todo, afinal, se você vai pregar sobre um texto, você tem que ler o capítulo todo. E eu descobri, irmãos, que o capítulo 2 de Joel não fala sobre avivamento. Sim, ele cita avivamento, os versos 28 a 30 inegavelmente falam sobre a descida do Espírito Santo. Só que o capítulo 2 conclui-se com a promessa do avivamento. O tom todo do texto não é um tom de avivamento. Por isso eu quero ler com você todo o capítulo 2, para a gente chegar na conclusão do avivamento, porque afinal é o nosso objetivo aqui, é a noite do clamor pelo avivamento. Eu também quero. Mas os versos 28 a 30 só serão possíveis se você entender todo o capítulo 2. Então, leia comigo o capítulo 2. E eu vou tentar dar uma entonação aqui para te ajudar a entender o que o profeta quer dizer. Beleza? Capítulo 2, verso 1, começa assim. Toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Já é próximo, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele, pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele, à frente desse povo, vai fogo devorador, e atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavaleiros, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo é semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante dele os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia de sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles, a terra treme, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choros e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E preste atenção nisso, muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixa uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libação ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem o povo em reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação,
Congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o novo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, aquele invasor que a gente leu uma descrição bem ferrenha e sinistra no início, olha o que vai acontecer com o invasor. O invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, o cheiro da sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas coisas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o gafanhoto migrador, devorador e destruidor, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância. Que contraste, não é, com o início do capítulo? Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. E vocês, enfim, saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E então, depois disso tudo, vem a conclusão, que é a promessa do avivamento. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito. Naqueles dias mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estão os que foram salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Você percebeu que o tom do capítulo 2 não é sobre avivamento? E somente a conclusão é sobre avivamento? Se você leu comigo com atenção, e eu espero que a minha narração aqui tenha ajudado a você ler com atenção esse capítulo, somente a conclusão é avivamento. Isso quer dizer que o argumento do profeta não é sobre avivamento, mas sim a sua conclusão. Qual é o argumento principal do profeta? Você pode ver isso pela moldura que o profeta faz no verso 1 e nos versos 31 e 32. Olha como é que começa: Monte Sião, dia do Senhor. Você percebeu como a expressão dia do Senhor foi usado constantemente nesse capítulo? O tema principal de todo o livro do profeta Joel e dessa profecia do capítulo 2 é o dia do Senhor. E se você acha que eu estou mentindo, olha como é que termina depois, versos 31 e 32, versos 31, o sol se transformará em trevas, antes que venha o dia do Senhor. O dia do Senhor forma uma moldura, do início ao fim. Isso quer dizer que tudo que tiver dentro dessa profecia, está falando sobre o dia do Senhor. E perceba para quem o profeta Joel está falando. Ele, o hebreu, está falando aonde? Toquem a trombeta em Sião. O que é o Sião? A cidade de Jerusalém. Ele não está falando para os gentios, ele não está falando para os pagãos, ele está falando para o povo dele. Isso quer dizer que Joel 2 é um anúncio do dia da vingança e da ira do Senhor para o povo de Deus, para a igreja, para você que está aqui, para você que está assistindo em casa. Joel 2 é um aviso do Senhor, é um aviso para aqueles que vivem vidas medíocres e se acham cristãos. Convertam-se, porque do contrário, o dia do Senhor virá.
convertam-se. O tom do profeta desde o início é: toquem a trombeta em Sião, ou seja, a cidade santa, o povo santo do Senhor, o povo escolhido do Senhor, deveria anunciar a todos os povos que o dia do Senhor está chegando. Como eles deveriam anunciar isso? Vivendo vidas santas. Qual era a realidade do povo na época? Vidas medíocres, vidas idólatras, vidas promíscuas, vidas mais ligadas à sexualidade do que ligadas à santificação. Esse é o retrato da igreja hoje. Isso é triste. Nós deveríamos ser o povo de Deus, aquele em que tocaria a trombeta do mundo e diriam-se: converta-se, porque o Senhor Jesus está voltando. Só que a igreja tem vivido vidas medíocres. Vivemos vidas medíocres e achamos mesmo que vamos para o céu porque tocamos um instrumento na igreja, porque eu sou batizado desde criança. Você acha mesmo que você vai para o céu só por causa disso? Você acha mesmo que vivendo uma vida medíocre você vai se livrar do dia terrível do Senhor? Não vai. Não vai. O dia do Senhor é para você. Você quer mesmo um avivamento? Você quer mesmo os versos 28 e 30 para a sua vida, para a sua igreja? Então se arrependa da vida medíocre que você vive. Se converta ao Senhor Jesus. E talvez você possa experimentar um avivamento. Eu queria muito somente chegar aqui e falar: o Espírito Santo vai ser derramado sobre você e vai acontecer bênção, milagre, vocês vão falar em novas línguas, vão curar. Eu queria muito falar sobre isso. Só que o tom do texto não é esse. O tom do texto é sobre o dia do Senhor. E é para isso que eu estou aqui. Para te falar: se você acha mesmo que você vai para o céu só porque você vem na igreja, sabe, 1 ou 2 salmos, você não vai. Converta-se de todo o coração. O povo na época realmente pensava que ele era um povo escolhido do Senhor e fazia qualquer tipo de coisa menos a vontade do Senhor. Esse não é o retrato da igreja hoje? Você deve estar pensando: ah, sim, aquele irmão XYZ faz isso. Olha para a tua vida. Eu questiono a sua salvação se você continua dentro da igreja vivendo uma vida medíocre. Eu questiono a sua salvação. Eu questiono se você é de fato um convertido, se você continua saindo do domingo, na segunda de manhã, peca, cobiça, mente. Eu questiono a sua salvação. E o que vai acontecer não é o avivamento com a tua vida, é o dia do Senhor. É o dia da ira do Senhor. É o dia do juízo e do castigo contra todos aqueles que viveram vidas medíocres, se dizendo povo do Senhor. Mas tem uma boa notícia no capítulo 2 de Joel. Olha para os versos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O que o Senhor diz agora mesmo? Converta-se a mim. O próprio Deus está disposto a mudar de ideia. E ao invés de mandar fogo e enxofre sobre a sua vida, ao invés de te lançar no inferno, que é o lugar que você merece, pela vida medíocre que você tem, e ainda assim se acha crente, o Senhor está disposto a mudar de ideia, agora mesmo. Percebeu o tom do profeta? Agora mesmo, não é daqui a um ano, não é antes, é agora mesmo. Se você realmente está disposto a agora mesmo abandonar a tua vida medíocre e se converter ao Senhor, então há esperança de um avivamento. Então há sim esperança de que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, sobre a sua igreja, e a igreja seja relevante, você seja relevante. Mas se você não se arrepender da sua vida medíocre, não vai acontecer. O que vai acontecer sobre você, pelo contrário, é o dia do Senhor. É fogo e enxofre para toda a eternidade. E você não quer isso, quer? Ou você realmente quer isso? Então se converta. Agora mesmo, se converta dos seus pecados. Esse é o primeiro imperativo que o profeta lança aqui. Converta-se. Creia no Senhor Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Do contrário, o dia do Senhor virá sobre você. Do contrário. O segundo imperativo do profeta, o verso 16, olha só: reúnam um povo, santifiquem a congregação. Percebeu como o tom do primeiro é pessoal? Converta-se, mas o segundo é coletivo? Converta-se e reúna-se em congregação, dedique-se à reunião dos santos. Você quer mesmo que um avivamento aconteça enquanto você chega atrasado para o culto? Você quer mesmo que um avivamento aconteça enquanto você começa um culto meia hora atrasado?
Eu sei que hoje teve problema de internet, eu sei que hoje teve conflito de horário, mas eu estou cansado de ser chamado para ir em evento de mocidade e começar meia hora atrasado, 1 hora atrasado. Eu estou cansado de chegar em culto que me convidam e a igreja só lotar meia hora depois que começa. Essas são as pessoas que querem avivamento? Não vão ter. O que vão ter é o grande e terrível dia do Senhor, porque vivem vidas medíocres e acham mesmo que vão para o céu. Por favor, converta-se, reúna-se e dedique-se à reunião dos santos em santificação. Do contrário, o que vai vir sobre você é a ira de Deus. Eu me lembro, 2 semanas atrás, eu fui convidado para ir no aniversário da mocidade de Rocha Miranda. Eu fui com carinho, irmãos amados, é muito bom ver os irmãos crescendo em santificação, buscando a santidade. E eu estava sentado no banco, na minha frente, teve uma menina que passou o culto inteiro no celular. O culto inteiro no celular. Metade do culto ela fazia questão de vestibular, a outra metade do culto passava mexendo no Instagram. Mexendo no Instagram. Essa pessoa que quer avivamento não vai ter. Reúna-se na reunião dos santos, reúna-se, dedique-se solenemente à reunião dos santos. Do contrário, o que vai vir sobre você é o dia do Senhor, é o dia da ira do Senhor. Foi muito engraçado, porque eu acho que essa menina realmente pensava que ela não estava errada, porque no final do culto, estava uma música rolando, ela fez um stories lá, sabe, aos olhos de todo mundo, ela estava na igreja, ela santarrona. Para ela o profeta diz o seguinte, ao verso 13, rasguem o coração e não em suas roupas, rasguem o coração em santificação, antes de demonstrar para todo mundo no Instagram que você está no culto, realmente se dedique à reunião dos santos. Se você é realmente um convertido, dedique-se à reunião dos santos, porque do contrário, eu questiono a sua salvação. Eu questiono, não estou dizendo que você não é salvo, tá? Talvez você seja, mas eu questiono, eu boto em xeque, e aí depois se vira entre você e Deus, para realmente confirmar a sua eleição, mas eu questiono, porque um reeleito, um salvo, um realmente convertido, deveria se dedicar, convertido, realmente convertido, à reunião em busca de santificação. Mas como é que você quer buscar o avivamento? Como é que você quer os versos 28 a 30 sem passar pelo capítulo 2 inteiro? É muito engraçado. O que mais me chocou não foi a menina passar o tempo todo no Instagram, porque eu não sei se ela é crente, eu nunca tinha visto ela antes, mas ela estava sentada do lado de um rapaz e do lado de uma moça. O rapaz e a moça, eu tenho certeza que são crentes, porque eu já vi eles na igreja. Eu já vi eles em outras igrejas aqui do presbitério, da federação. E eles não deram um pio. Não deram um pio, cara. A menina passou o culto inteiro no celular e eles não deram um pio. O meu medo é que esses dois pensem que ela está certa. O meu medo é que eles realmente pensem que você pode passar o culto inteiro no celular e está tudo bem. Não está tudo bem. Eu questiono a salvação dessa menina e questiono a salvação daqueles dois. Porque aquele que realmente se dedica à santificação e à reunião dos santos em santificação, se dedica. Passa mais tempo lendo a Bíblia e orando e prestando atenção no sermão do que mexendo no celular, do que vendo para tirar foto e fazer stories. Eu questiono essa salvação. Porque o que vai vir para você, se você realmente não é um convertido e não se dedica à reunião dos santos, não é avivamento, não é o Espírito Santo, é o dia terrível do Senhor. Grande e muito terrível o dia do Senhor. Quem poderá suportar? Houve alguém que suportou. Há 2000 anos atrás. Houve alguém que suportou no seu corpo a ira de Deus. Jesus Cristo. É Ele que diz para você, hoje mesmo, converta-se. Dedique-se à santificação. E assim, e somente assim, acontecerá depois disso, que derramarei meu Espírito sobre toda a humanidade. Somente assim vocês vão experimentar o que é isso. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Esse é o verso 28. Os seus velhos sonharão. Os jovens terão visões. Você realmente quer experimentar isso? Porque eu quero. Eu quero muito experimentar isso aqui. Mas isso não vai acontecer enquanto você continuar vivendo uma vida medíocre, longe da santificação e longe da reunião solene do povo de Deus. Eu realmente quero experimentar isso aqui. Eu quero experimentar isso junto com todos vocês. Eu realmente quero que essa seja uma reunião de clamor pelo avivamento. Eu realmente quero sair daqui e junto com vocês, cheio do Espírito Santo. Eu realmente quero sentir que as músicas tremem as paredes. Eu realmente quero cantar dos dois como vocês cantaram, com fervor, com paixão. Então vem me incendiar. Eu realmente quero experimentar isso. Mas isso não vai acontecer enquanto eu e você não rasgarmos o coração
pedindo perdão pelos pecados, chorando pela vida medíocre que eu e você vivemos. Cara, se você teve dificuldade para abrir a Bíblia e achar o profeta Joel, e tem mais de 2 anos de convertido, você deveria se envergonhar. No aplicativo é fácil, né? O aplicativo é só botar. Mas abrir a Bíblia e não achar o profeta Joel com mais de 2 anos de convertido, eu questiono a sua conversão. E eu questiono se você realmente quer um avivamento. Mas, meus irmãos, 50 dias depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, um grupo de irmãos em Jerusalém, no Monte Sião, cidade santa do Senhor, estava reunido. Aqueles sim eram convertidos. Aqueles sim, genuinamente, aceitaram o Senhor Jesus, se converteram dos seus pecados e se reuniram solenemente para clamar pelo Espírito Santo. A história, vocês vão ver melhor quando o reverendo Carlos Alberto expor esse texto. Mas a história, irmãos, é que as paredes tremeram, um vento soprou, eles começaram a falar em novas línguas e saíram daquele lugar cheio do Espírito Santo, anunciando para os 4 ventos que o dia do Senhor estava chegando. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque se você realmente não se dedica à santificação e não se dedica à reunião solene do povo de Deus, o que vai acontecer não é um avivamento. Pelo menos com você. Não é avivamento não. É o dia do Senhor. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, eu clamo para que o Senhor coloque no nosso coração arrependimento pelas nossas vidas miseráveis, longe da sua santidade, longe da reunião solene do povo de Deus e o mais longe possível de experimentar o avivamento. Essa é uma noite de clamor pelo avivamento, Senhor. Por isso eu clamo, envia corações genuinamente convertidos, corações voltados à reunião solene do povo de Deus. Livra-nos, Senhor, da tua ira. Obrigado pelo perdão em Jesus Cristo. Eu estendo a minha oração também a essa comunidade, aqueles que estão ao redor de nós. Que o Senhor use essa comunidade, a Igreja de Turiaçu, para impactar o bairro que ela está inserida. Eu oro, Senhor, para que realmente acontecendo um avivamento nessa igreja, essa igreja seja a atalaia, seja a voz profética, seja o anúncio do Senhor, que o dia do Senhor está chegando. Eu estendo, Senhor, a minha oração a todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu estendo a minha oração àqueles que estão ao redor daqueles que nos ouvem nas casas. Senhor, usa o teu povo para proclamar o teu santo dia de juízo e de ira. Usa o teu povo genuinamente convertido e santificado. Envia o Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.